Salve galera, mais um vídeo do canal Sono FC. Eu sou o Lazinho Parada de Brasileiro, aqui no caso os jogos da quinta rodada. Vou falar aqui brevemente sobre as partidas aí desse meio de semana, lembrando que já tá chegando aí a sexta rodada, então vou tentar ser o mais breve possível. E também agradecer aí aos 111 inscritos no canal aí que chegou recentemente aí, no caso os vídeos da Série C aí estão repercutindo muito bem aí no canal, né? Começou a Série C, já tá no embalo aí junto, obviamente fiquem ligados que segunda-feira, quer dizer, segunda não, provavelmente terça-feira vai ter o vídeo da terceira rodada, né? Caso a rodada ela já começou na última quinta-feira, então acompanhe aqui no canal tudo também da Série C e Série D que começou no último final de semana passado. Então vamos sem mais delongas, né? Falar Brasileirão Série A. Os jogos da quinta rodada. A rodada que teve alguns jogos na quarta-feira, né? No caso, vou falar aqui brevemente sobre Internacional e Atlético Paranaense, né? No caso, jogo realizado no Beira-Rio, onde a equipe do Furacão acabou levando a melhor fora de casa, né? O Inter teve algumas boas chances, teve um gol quase de cobertura, quase foi concretizado, só que a bola acabou saindo. Mas na segunda etapa, aí, com dois belos gols ali, né? Do Christian e do William Bigode ali nos acréscimos, o Atlético Paranaense aí emendando mais uma vitória no campeonato. E o Inter com mais uma derrota aí, cada vez mais se complicando na competição. Além desse duelo também, né, tivemos ali o duelo entre Santos e Bahia na Vila Belmiro. Um duelo aí que teremos também na próxima semana pela Copa do Brasil, né? No caso, praticamente no mês teremos 3 partidas entre ambas as equipes, né? No caso, pelo Brasileirão, quem levou a melhor foi a equipe do Santos aí vencendo por 3-0, aí, no caso, com destaque daí para o jovem atacante David, né? Da base Santista que fez gol aos 4 minutos. Depois o Mendonça fez o gol aos 14 ali, né? Praticamente já com o início ali arrasador da equipe da Vila. E no início da segunda etapa ali, fechando o placar, o Ângelo fez o terceiro gol, terminando assim Santos 3, Bahia 0, né? Podemos dizer assim, praticamente foi uma das melhores, ou se não a melhor partida que o Santos fez na temporada, né? Temporada de muitos altos e baixos ali da equipe santista, mas conseguiu aí um ótimo resultado jogando dentro dos seus domínios. E o Bahia aí tendo aí mais uma derrota no campeonato. Obviamente que o Bahia precisa de mais reforços aí, provavelmente para uma próxima janela, né? Mesmo que tenha um investimento do Grupo City, mas ainda a equipe, de modo geral, na temporada, ainda não tem ali uma cara definida. É um time, vamos falar assim, que vai ter um certo equilíbrio ali. E, obviamente, a gente vai, ao longo do campeonato, ter que buscar isso. Além desse duelo, também tivemos a partida entre Cuiabá e Atlético Mineiro, né? Jogo realizado na Arena Pantanal, onde, de modo geral, né, foram poucas finalizações do jogo, mas a equipe do Galo acabou sendo mais eficiente. Aos 13 minutos da primeira etapa ali, o Iora abriu o placar para a equipe do Galo. E depois no segundo tempo, né, principalmente ali, com uns destaques aí para o Pavon, o Hulk aí que jogaram muito. Ali no início da segunda etapa ali, de pênalti, o Hulk fez o segundo gol. E nos outros dois gols ali na reta final, ali, com também jogadas de contra-ataque, né, no caso, o passe do Hulk, aí, o Pavon fez o terceiro gol. E no quarto gol aí, a triangulação entre Hulk, Pavon e Paulinho, fechando ali o placar. Terminando assim, Cuiabá 0, Atlético Mineiro 4. Além desse jogo, também tivemos a partida entre Flamengo e Goiás no estádio do Maracanã, né, no caso aí, após o revés contra a equipe do Furacão, o Flamengo aí volta a vencer no campeonato, conquistando aí a sua segunda vitória na competição. No caso do jogo onde o Flamengo teve ali amplo domínio, o Goiás teve pouquíssimas chances assim, em breves momentos, mas o Flamengo foi dominante e acabou levando a melhor, vencendo por 2-0. No caso ali com o gol do Pedro de pênalti aos 8 minutos, né? No caso aí até na cobrança ele acabou sentindo uma lesão, teve que ser substituído. E depois na segunda etapa, um gol de letra ali, uma bela jogada do Flamengo ali, o Everton Ribeiro fez o segundo gol da equipe. O flamenguista, né, poderia ter feito mais ali, teve muita chance ali, poderia ter feito um placar maior, mas terminando assim, Flamengo 2, Goiás 0. E no estádio Nabi Abichedi também tivemos o duelo entre Red Bull Bragantino e América Mineiro, no caso aí o Red Bull que no jogo anterior fez um jogão aí contra o Grêmio, aí veio de um 3-3 e dessa vez aí empatando em casa mais uma vez, por mais que a equipe teve um pouco mais de posse de bola, mas quem levou a melhor, no caso ninguém, né, no caso quem levou a melhor foi o futebol, um bom jogo, no caso aí das equipes que empataram em 2-2, né, no caso o América Mineiro saiu na frente com o Aloysio de pênalti aos 15 minutos da primeira etapa. Ainda no primeiro tempo ali, com 2 gols do Elinho, né, um deles ali, uma bela cobrança de falta, virou o jogo para a equipe de Bragança, mas na segunda etapa também de pênalti, o Aloysio acabou empatando para o América Mineiro, né, terminando assim, Red Bull Bragantino 2, América Mineiro 2, né, no caso é o América conquistando seu primeiro ponto na competição e ainda não venceu no campeonato.
E também, além desses jogos, também tivemos no Mineirão o duelo entre Cruzeiro e Fluminense, né? O Cruzeiro que vinha numa sequência de 3 vitórias seguidas, dessa vez aí acabou tropeçando contra a equipe do Fluminense, por mais que teve mais chutes do que o Fluminense no modo geral durante o jogo, né? Mas o Fluminense foi mais efetivo, teve um pouco mais a bola. Depois no segundo tempo ali o Cruzeiro acaba melhorando um pouco, mas o Fluminense, como diz até o seu hino, vence o Fluminense e acabou vencendo, no caso aí com gols ali do Paulo Henrique Ganso no final da primeira etapa e no final no início do segundo tempo, né? Também mais uma vez ali, sempre com a sua boa presença de área, ali, um bom belo posicionamento, o Germancano fez o segundo gol do Fluminense do jogo e depois teve ali um momento que foi a polêmica da partida ali, no caso quando o Bruno Rodrigues foi cobrar o pênalti, ele acabou o Fábio defendendo, como ele adiantou, teve que retomar a cobrança, aí o Henrique Dourado queria pegar a bola dele para poder cobrar e deixou o Bruno Rodrigues bater novamente e acabou desperdiçando a cobrança, terminando assim, Cruzeiro 0, Fluminense 2. E no Allianz Parque tivemos aí mais uma grande atuação da equipe do Palmeiras aí, com um jogo aí totalmente dominante perante ao Grêmio aí vencendo por 4-1. Destaque daí para o Rafael Veiga, né, que fez 2 gols na partida. Também um belo gol ali do Bitelo ali no final da primeira etapa, mas o Palmeiras foi envolvente e acabou vencendo ali com propriedade o Grêmio por 4-1. Além desses 2 gols do Rafael Veiga, também tivemos os gols do Mike e também do zagueiro Luan, que está substituindo o Murilo, né? O Murilo está fora por lesão. No caso, ao todo, no jogo foram 28 chutes do Palmeiras contra apenas 3 do Grêmio. Desses 28 do Palmeiras, 10 em direção do gol e do Grêmio apenas 2. Posse de bola foi de 59-41. Mas aí a equipe Alviverde com mais uma vitória na competição. E contar aí com o Rafael Veiga aí como um dos artilheiros da equipe no campeonato. E no outro duelo também que tivemos nos jogos da quinta-feira, né, que fecharam a rodada, tivemos no Couto Pereira o duelo entre Coritiba e Vasco da Gama, onde de início ali o Vasco criou boa chance ali logo nos primeiros minutos, né, até parecido com alguns jogos que a equipe fez, onde conseguia fazer o gol no início, mas no caso quem saiu na frente foi a equipe do Coritiba no final da primeira etapa com o Zé Roberto, e depois na reta final do segundo tempo ali o Vasco conseguiu buscar o empate com o gol do Eric Marcos ali aos 35 minutos da segunda etapa, terminando assim Coritiba 1, Vasco também 1. E na Arena Castelão tivemos o duelo também entre Fortaleza e São Paulo, por causa das equipes entraram até praticamente ali com times mistos, né, por conta da sequência de jogos aí, do restante de jogos na temporada, principalmente ali no mês de maio, a gente temos ali jogos do Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, né? Então teve um certo equilíbrio ali. No caso, mesmo o São Paulo tendo um pouco mais de posse de bola, só que a equipe do Fortaleza em alguns momentos acabou sendo mais efetiva. E também foi um jogo seguro ali pro goleiro Rafael do São Paulo, ali, no caso. De um modo geral, o jogo em si foram pouquíssimas chances de fato ali. No caso, por isso que o empate acabou até sendo um resultado justo pelas circunstâncias. E aí já teve uma expulsão para cada lado, no caso, pelo lado do Fortaleza ali, o Brits foi expulso, né? Já tinha um cartão amarelo, tomou um segundo. Depois pelo lado do São Paulo ali foi o Rodrigo Nestor, que também já tinha um amarelo. No caso ali o Dorival poderia ter tirado antes para evitar, né? Isso aí é importante. E aí, por conta disso aí, no caso, o Nestor vai ficar fora do clássico contra o Corinthians. Terminou assim, Fortaleza 0, São Paulo também 0. E fechando a rodada no Newton Santos, né? O duelo entre Botafogo e Corinthians, aí, onde a equipe da Estrela Solitária emendando aí a sua quinta vitória em 5 jogos, aí 100% de aproveitamento. E também a equipe foi dominante durante o jogo, aí, sem dar muitas chances para a equipe do Corinthians. Então, no caso ali, destaque principalmente para o Tiquinho Soares, que fez 2 gols na partida. No caso ali, aos 12 minutos da primeira etapa, depois no segundo tempo. E depois ali o Eduardo fazendo ali o terceiro gol, né? Poderia ter sido até mais, porque o Botafogo criou em termos de volume de jogo. E ela teve até um breve momento onde a torcida gritou olé ali, pela grande atuação da equipe da Estrela Solitária, terminando assim, Botafogo 3, Corinthians 0, no caso, o Luxemburgo aí tem muita coisa para ajeitar ali dentro do Corinthians, tem as limitações de elenco, né, tentar usar ali alguns garotos da base, tem alguns medalhões que já não estão rendendo mais o que se espera deles, então vai ser muito complicado aí para os próximos jogos aí, e já foi até dado um prazo aí para o treinador tentar reverter essa situação aí em um curto prazo. A gente sabe que no futebol, né, o treinador vive de resultados, então é o que dita aí os seus trabalhos. Então, assim, concluindo
quinta rodada temos aí Botafogo líder com 15 pontos, 5 jogos, 5 vitórias, 12 gols feitos e 4 sofridos. No caso aí, desses 12 gols foram feitos 5 pelo Tiquinho Soares, que é o artilheiro do campeonato. Temos aí o Palmeiras em segundo com 13 pontos, né? O Palmeiras com 4 vitórias e 1 empate. Tem ali o melhor ataque com 15 gols feitos e 5 sofridos. Saldo de 10. Aí temos ali em terceiro temos o Fluminense com 10 pontos. Em quarto o Atlético Paranaense com 9, né? No caso depois essas 2 vitórias seguidas aí já ficando ali na zona de classificação para a Libertadores. Apesar da derrota ali, o Cruzeiro é o quinto colocado com 9 pontos. Aí na sequência tem o Fortaleza com 9. Em sétimo o São Paulo com 8. Em oitavo o Atlético Mineiro com 7. Em nono temos ali o Santos com 7 pontos. Em décimo temos o Grêmio com 7. Décimo primeiro temos o Internacional, também com 7 pontos. Em décimo segundo temos o Flamengo com 6. Após uma sequência de 13 derrotas, voltando aí a vencer no campeonato. Temos ali em décimo terceiro temos o Bahia. Em décimo quarto o Vasco com 6 pontos. Em décimo quinto o Red Bull Bragantino também com 6 pontos. Em décimo sexto o Corinthians com 4. E fechando ali o Z4 temos ali o Cuiabá com 4 pontos. Goiás com 3. Coritiba com 2. E na lanterna o América Mineiro com apenas 1 ponto em 5 jogos. E vamos falar dos demais jogos aí da sexta rodada, né? Sexta rodada que começa no sábado. Temos ali 4 partidas, no caso, abrindo a rodada teremos Bahia e Flamengo na Fonte Nova às 16 horas. Também no sábado teremos Fluminense e Cuiabá no Maracanã. No Allianz Parque, o Palmeiras recebe a equipe do Red Bull Bragantino. E no Mineirão, o Atlético Mineiro recebe o Internacional às 21 horas. No domingo teremos ali o duelo entre Vasco e Santos em São Januário. Na Neoquímica Arena, às 16 horas também, teremos aí o majestoso, aí, o clássico entre Corinthians e São Paulo. Na Arena do Grêmio, o Grêmio recebe a equipe do Fortaleza. No estádio da Serrinha, o Goiás recebe o Botafogo às 18h30. Também teremos o clássico Atletiba na Arena da Baixada às 18h30, né, o Furacão contra o Coxa. E também o outro do clássico mineiro também teremos na rodada, concluindo a rodada, teremos América Mineiro e Cruzeiro. E obviamente você acompanha tudo aqui no canal só no CNFC, porque aqui o Brasileirão tem muita procedência. Valeu!